Olá, gente, boa tarde. Lá vou eu de novo gravar esse vídeo, porque de novo que é a terceira tentativa. As mídias digitais não estão me ajudando hoje, mas se Deus quiser, essa vai dar certo, tá? Então vamos lá. Essa semana a nossa atividade somente é assistir esse vídeo, tá? E no final fazer um comentário lá, botar o seu nome e o nome da eletiva, para mim saber identificar quem são as pessoas que fizeram essa atividade, que assistiram esse vídeo, para a sua presença e seu ponto, tá bom? Vou tentar ser mais breve possível para não ficar um vídeo muito demorado, tá? Então, esse vídeo, ele tem um nome, é uma oficina, tá? Desculpa, uma oficina que tem o nome de Internet, Conectividade e Comunicação por mim, Cintia Lemos, tá? Vamos lá. Algumas pessoas vão achar que é repetido, porque eu já passei essa oficina no ano passado na escola, espaço de reflexão, mas algumas coisas mudam, tá? Então, veja o vídeo até o final para vocês poderem ver a informação, que na próxima semana vai vir uma atividade só sobre esse vídeo, tá bom? Então, vamos começar. Observe logo a imagem acima aí do macaco, do Homo sapiens, evoluindo aí até os dias de hoje, tá? Então essa aí é a nossa evolução humana. Segundo os cientistas, a gente evoluiu aí do macaco, nosso primogênito, tá? Então eu vou falar sobre essas evoluções, sobre as tecnologias de hoje, tá? Sobre a internet e a comunicação. Então vamos lá, iniciando, a internet é a tecnologia determinante da era da informação. E com a exploração da comunicação sem fio, no início do século XXI, podemos dizer que a humanidade está agora quase que inteiramente conectada. Embora ainda exista grandes níveis de desigualdade na eficiência e no acesso. Tá? Então, a gente, por mais que a tecnologia tenha avançado muito, a população ainda tem essa desigualdade, tanto na eficiência, na velocidade da internet, como ela funciona na casa da gente, como no acesso, o meio onde acessar essa tecnologia, essas ferramentas, tá? Então, a gente ainda tem essa desigualdade. Mas você sabe me explicar o que é a internet? Hein? Fica aí a indagação. Vocês sabem me explicar o que é a internet? Vamos ver aqui. Vamos tentar entender melhor o assunto. Originalmente, a internet era uma rede militar chamada ARPANET. O objetivo era criar uma rede resistente aos ataques. Se um ponto da rede é destruído, as informações devem poder continuar a circular. Mas no final dos anos 90, em 1990, foi que ela se tornou uma rede independente e passa a se chamar de internet, tá? Então vamos ver aí nessas duas imagenzinhas que eu coloquei, tá? Mesmo se um ponto desse meio de comunicação for destruído, tá? Ainda assim, os outros pontos continuam a circular a informação, tá? Mesmo que um seja destruído. Todos esses pontos, ele tem a informação. Aqui ele está distribuído no meio porque é o ponto de acesso mais rápido até o objetivo dele. Se um ponto nesse caminho for destruído, os outros ainda assim estarão se comunicando e repassando a informação, tá? Então, originalmente, a internet ela foi criada com intuito. Se você observar a maioria dos itens que a gente tem na nossa casa, que foram criados assim para ajudar, elas foram criadas nesse período na guerra, né? A gente já tinha passado por duas grandes guerras, que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E temendo que isso acontecesse pela falta de comunicação durante esse período, foram criado essa rede chamada ARPANET, tá? O objetivo era repassar as informações mesmo que um ponto fosse destruído. Mas só lá para 1990 foi que isso foi modificado. Os Estados Unidos, que era, digamos, pioneira nessa tecnologia, ela distribuiu, ela disponibilizou isso para as universidades e ela
se tornou internet e foi criada com outro intuito, foi desenvolvida com outro intuito, que é o intuito que a gente desenvolve hoje, tá? Então, a internet é uma rede mundial que integra computadores, permitindo que integramos serviços e trocas de informações entre pessoas ao redor do mundo. Passando. Existe um dono da internet? Não, tá? Não existe um dono. Mesmo que tenha sido os Estados Unidos, assim, o pioneiro, né? Quem desenvolveu essa tecnologia primeiro, ela meio que, quando disponibilizou para as universidades, ela meio que patenteou inicialmente essa tecnologia, mas ela não é o dono da internet, tá? Ela desenvolveu, mas dono ela não é. Então, a internet não tem um dono, não é uma empresa e nem é um grande computador. Ela existe devido aos computadores de instituições de ensino e pesquisa, órgãos governamentais, empresas privadas e públicas, instituições sem fim lucrativos e pessoas físicas, tá? Então, enquanto existir pessoas ao redor do mundo, a gente vai continuar tendo internet. Por quê? Porque a todo tempo, a todo minuto que a gente está aqui vendo esse vídeo, tem gente jogando informações ou buscando ela na internet. Então, enquanto existir pessoas físicas, pessoas no mundo, empresas, órgãos governamentais, instituições de ensino, a gente vai continuar obtendo e buscando e jogando informações aí na internet. Gente, no primeiro vídeo que eu fiz pra vocês, não deu muito certo porque eu ficava reproduzindo os vídeos. E o vídeo, ele não reproduz, tá? Ele fica só a imagem, mas não sai o som. Por conta disso, eu vou deixar na descrição 4 vídeos, tá? Esse aí é o primeiro, Origem da Internet. Eu tirei lá do canal Bit. Ele é muito legal, eu acho que eu já passei até pros meninos de informática básica. Eu vou deixar o link aí na descrição. Quando você terminar de ver o meu vídeo, você vai clicando nos 4 links aí dos 4 vídeos para você conseguir contemplar melhor aí o que eu tô falando, tá? Então, o primeiro vídeo é a Origem da Internet, vai aí na descrição depois e assiste ele com calma. Continuando, agora a gente vai falar sobre internet, conectividade, usos versus utilidade, tá? Nesses próximos slides, eu vou falar um pouco aí algumas estatísticas, alguns gráficos que eu obtive aí na minha pesquisa e vou repassar para vocês. Estima-se que haja cerca de 7,7 bilhões de pessoas no planeta, onde, segundo a ONU, Organizações das Nações Unidas, até o fim de 2018, que foi o mais recente que eu encontrei, exato, 51,2%, 51,2%, mas fica entre uma margem de 51% a 54% da população mundial, tá? Então, esse 51% aí não é exato, 50,2% da população mundial está utilizando a internet. Fazendo uma continha aí básica, então se 51,2% utiliza a internet, isso significa que 48,8% não estão utilizando. A gente teve uma margem de crescimento até expressivo, comparado ao ano passado, que eu tirei a pesquisa referente a 2016 a 2017, a gente tinha menos da metade da população mundial com o uso da internet. E a gente já pôde observar que em 2018, um pouquinho mais da metade da população mundial já está utilizando esses recursos. Observando a imagem abaixo, a gente tem uma tabelinha aí que é sobre acesso à internet em termos de porcentagem total da população mundial, tá? Aí está separado por continentes e a gente observa que o continente menor aí, com menor índice de acesso à internet, é a África, com 24,4% da sua população. Tentando resgatar um pouco aí sobre a história da África, a África ainda é um continente com bastante pessoas pobres, pessoas que estão em nível desigual no mundo, que vivem na pobreza. Por isso que
essas pessoas que moram lá dificilmente têm acesso a água potável, limpa, com dignidade. Imagine acesso à internet, tá? Então, por conta disso, eu acredito que seja um dos motivos, né, de que a África esteja tão baixa em termos de acesso à internet. Não é uma ferramenta principal e de suma importância para eles, já que eles precisam de bastante coisas aí que eles não têm acesso. Água, saneamento básico, enfim, alimentação. Então, a África é o continente que fica com mais baixa acesso à internet, índice abaixo da internet, que utilizam a internet, tá? E você observa aí que a Europa é o que tem mais acesso à internet, né? Pessoas utilizando a internet. Cerca de 7,6% da população da Europa está aí utilizando a internet. Nós, Brasil, ficamos aí com 69,6%, as Américas, o pessoal aqui da América do Sul, América do Norte, 69,6% utilizando a internet. Comparado aí com a Europa, as Américas, ela tem maior extensão territorial, mas mesmo assim a gente ainda tem poucas pessoas utilizando a internet, tá? Então, Europa em primeiro e em último a África. Vamos ver alguns dados aí, alguns dados legais que eu coloquei. Falando em números específicos, a gente vê o texto e observa a imagem, tá? Começamos em 2018 com 4,21 mais ou menos bilhões de pessoas online, que seriam 53, está dentro da margem que eu falei para vocês. 53% de todas as pessoas do planeta que estão online, né? Que buscam, que têm acesso a essa plataforma. Um aumento de 7% em relação ao ano anterior. Então, comparado a 2017, que teve um crescimento de 7% ao ano. As redes sociais são utilizadas por cerca de 3,2 bilhões de pessoas, que seriam, em termos de porcentagem, 42% de todo o mundo utilizam esse recurso, a internet, para utilizar as redes sociais, tá? Vocês vão ouvindo e acompanhando aí na imagem, tá? Um dado curioso é que os telefones móveis têm uma penetração maior do que as redes sociais e até mesmo do que a conexão com a internet. Elas são usadas por cerca de 5,1 bilhões de indivíduos ao redor do mundo, que seria o percentual de 68% da população global. Além disso, quase todas as pessoas que usam essa rede social utilizam esse meio através dos smartphones, que seriam 2,9 bilhões de pessoas, que são cerca de 39% da população mundial. Ficou confuso? Porque são muitos dados? Mas só você observar aí direitinho na imagem, tá? A gente tem cerca de 7,593 bilhões de pessoas, tá? Onde cerca de 53% utilizam as redes sociais, onde cerca de 42% utilizam redes sociais, onde cerca de 68% utilizam essas plataformas através de smartphones e dispositivos móveis, e cerca de 39% buscam esse recurso através dos smartphones, através de aparelhos celulares. Aqui fala das redes sociais que utilizam no celular e buscam a internet, utilizam a internet através do smartphone, tá? Espero que eu tenha esclarecido, não tenha confundido a cabeça de vocês, tá bom? Vamos pra frente. Mais tempo online. Segundo os dados levantados aí por essas duas empresas, o Brasil é o terceiro país que mais fica online. Então, mais tempo online, mais tempo conectado. O Brasil está entre o top 3, tá? Então, são média de 9 horas e 14 minutos todos os dias. Pensa aí, a gente tem 24 horas por dia, né? Então, entre as 24 horas, 9 horas e 14 minutos, os brasileiros estão em telefone, em mídia social, em notebook, enfim, nas redes. A Tailândia lidera esse ranking, tá? Com 9 horas e 38 minutos, seguido de Filipinas, que fica 9 horas e 24 minutos. Esses dados levam em conta o acesso, né,
feito a partir de qualquer dispositivo, tanto computador, como tablet, como celular, e foi obtido por meio de uma pesquisa com usuários de 16 a 64 anos de idade, tá? Então, o top 3 aí é Tailândia, Filipinas e Brasil. Se você observar os Estados Unidos e China, né, os países desenvolvidos, Estados Unidos está em 20º e a China está em 19º, com 6 horas e 30, não, 6 horas e 30 os Estados Unidos e 6 horas e 33 a China. Mais conectados. As pessoas que são mais conectadas, tá? Não é o tempo, é mais conectadas. A penetração dessa média da internet no mundo é 53%. E os países com maior percentual da população conectada, eu vou falar o primeiro lá, do mais conectado, vou falar o último, o menos conectado, né? O mais é o Catar, tá? E os Emirados Árabes, primeiro e segundo lugar. Cerca de 99% da população desse país estão utilizando esses meios, estão conectados na rede, tá? Então, fica aí uma margem de 1% que não está conectado, tá? Então, é um índice bem elevado. A contrapartida aí, do outro lado, a gente tem a Coreia do Norte, com cerca de 0,6% dos cidadãos que estão conectados, não chega nem a 1%, né? Então, são cerca de 16 mil pessoas só que utilizam esse recurso, tem acesso, tem conexão, tem essa oportunidade de ter acesso à internet na Coreia do Norte. Lembrando que a Coreia do Norte, ela vive hoje em dia um regime ditatório, é uma ditadura, tá? Onde eles restringem essas informações, não deixam a população ter esse livre-arbítrio, que seria essa democracia que a gente tem hoje, que as pessoas querem tanto tirar isso da gente, tá? Então, eles não vivem num país democrático como o nosso. Lá a presidência, né? O comando do país, ele é passado por gerações da mesma família, e eles tem essa restrição ao uso da internet, tá? Então, como é perigoso essa questão da ditadura no país, esse governo ditatório no país, onde cerca de 16 mil pessoas só têm acesso à conexão, à internet, a essas informações, tá? Aí aqui você vê o mais conectados, pessoas mais conectadas, que é o Catar, com 99,%, e a última, que é aí a Coreia do Norte, com cerca de 0,6%, não chegando nem a 1% da população conectada. Continuando, ponto de acesso. Segundo a mesma empresa, né, em 2018, os dispositivos móveis já são os principais pontos de acesso, ou seja, é através desses dispositivos que a gente consegue entrar e buscar as nossas informações, com cerca de 52%, enquanto os computadores tradicionais, notebooks e computador, que a gente tem lá na escola, é utilizado por 43% das pessoas. Tablet, que foi colocado aí como outro patamar, fica com 4%, enquanto os outros dispositivos, que seriam consoles, videogames, enfim, ficam com 0,14%, não chegando nem a 1% de pessoas utilizando esse recurso, tá? Um dado interessante aqui envolvendo o Facebook é que 95,1% de todos os usuários dessa rede, criada aí pelo Mark Zuckerberg, acessam esse serviço por meio de smartphones. Em contrapartida, somente 31,8% fazem o uso através de notebooks e computadores, tá? Então, aí, a gente observando esses dados, não bate, né? 95% a 31%, é porque tem gente que prefere utilizar nos dois recursos, tanto no smartphone como aí no computador, tá? Aí embaixo aí fala aí sobre essas porcentagens que eu falei, né? Ó, 43, 52, 14 e 0,14%, aqui é 4, desculpa, 0,14% que utilizam os videogames e consoles, tá? Vamos lá para frente. Era de se esperar que usuários mais jovens, entre 16 a 24 anos, tivessem maior fluência no uso das plataformas digitais, acesso e capacidade. Curiosamente, esse mesmo grupo é o que tem menor habilidade em relação social online,
40% deles têm dificuldade em estabelecer relações sociais produtivas no meio digital. E ainda que extremamente confiantes quanto ao seu conhecimento e capacidade de uso da internet e das novas tecnologias, 60% têm pouca noção de como a internet pode ser utilizada como ferramenta de crescimento pessoal e profissional. Como? Exemplo, procurar emprego, melhorar relações sociais, adquirir algum tipo de conhecimento e aprender algum tema específico, tá? Então, 40% da gente que é jovem, entre 16 a 24 anos, tem essa dificuldade, tá? Em buscar na internet coisas que vão fazer você crescer no conhecimento, como pessoa mesmo, tá? Utilizam esse recurso de forma errada. Então, 40% ainda não tiveram essa clareza de como a gente pode estar utilizando a internet como meio de produção pessoal. Antes de falarmos de comunicação, que é o nosso próximo ponto, eu fiz aí uma indagação a vocês. Que uso estamos fazendo dessas ferramentas digitais, além de assistir vídeo no YouTube, ver GIFs animados e de compartilhar fake news nas redes sociais? Então vamos ficar alerta, gente, vamos utilizar essas mídias, esses recursos com mais cautela e com uma forma de crescimento pessoal, tá? Fica aí a indagação para vocês ficarem refletindo. O que é comunicação digital e quais benefícios ela traz para a minha vida? A comunicação digital é a digitalização dos meios de informação, um ambiente que engloba e atua em duas dimensões digitais, internet e redes sociais, tá? Quando eu falo aí é a digitalização dos meios de informação, antigamente quando a gente queria obter ou queria ver alguma coisa acontecendo no mundo, a gente tinha que ficar esperando um jornal aí, né, na televisão, ou passar alguma notícia no rádio, ou lendo um jornal. Quando a gente queria falar com outra pessoa lá, assim, distante, digamos, quero mandar uma mensagem para minha avó. Antigamente não tinha telefone, né? Então você tinha que mandar carta, tinha que se locomover para outro canto para achar um orelhão, para fazer essa comunicação. Então, essa evolução foi a digitalização desses meios de informação, desses meios de comunicação que a gente tem hoje, que as informações são obtidas rapidamente em todo o território. O vídeo 2 mostra isso, tá? Essa evolução de forma mais engraçada. Não tem só uma musiquinha tocando no fundo, não tem nenhuma pessoa falando, mas é bem legal, assistam, vou deixar aí na descrição o vídeo 2, evolução da comunicação, tá? Passando, a gente vai falar de internet e redes sociais, que são essas duas dimensões que são a digitalização das informações, tá? Então, a internet, como já foi explorada nos slides anteriores, essa rede mundial que integra computadores, permitindo integrar serviços e troca de informações entre pessoas ao redor do mundo. Então, uma coisa que acontece lá longe, lá na China, a gente consegue ter em tempo real aqui, porque as informações são repassadas rapidamente em todo o mundo. Antes de a gente falar aí desses prós e contras, a gente vai ver só outra estatísticazinha aí que eu coloquei. Cerca de 1 milhão de pessoas começaram a utilizar as redes sociais em 2017, apontando em um relatório, tá? O que significa que um novo usuário era criado a cada 11 segundos. Em termos de proporção, o número de utilização das mídias sociais aumentou 13% ao longo do período, tá? E esses países aí, a Ásia Central e a do Sul, elas lideram esse crescimento. Esses continentes aí da Ásia Central e Sul, eles lideram aí esse crescimento de usuários, aumento de usuários, tá? No ano de 2017. Falando em países de forma específica, os que mais apresentam crescimento de usuários de rede aí, falando de países, a gente tem esses aí citados aqui abaixo, tá? Árabe, Índia, Indonésia, enfim. Essas aqui embaixo, você pode observar aí, se fizer uma leitura bem rápida, você observa. Esse gráfico aqui, eu acho que é aquele mesmo que eu passei já, não sei, que mostra aí a questão de onde eles estão utilizando aí o Facebook, que ele sempre está nas estatísticas porque é a rede social mais utilizada de todo o mundo, então é sempre fazendo a comparação em cima dele, tá? Aqui são onde utilizam essa plataforma, onde eles utilizam mais, tá?
Continuando aí no Facebook, né, como já foi mostrado, os usuários, os perfis mais comuns dele, onde tem em questão de homem e mulher, feminino e masculino, a gente percebe que os homens entre 24 a 34 anos, 26 a 34 anos, ele teve um crescimento maior, tá? Cerca de 17% dos usuários se encaixam nessa descrição. Vamos observar a imagem. A mulher é o amarelo e o homem aí é o gráficozinho vermelho, tá? Então, a gente olhando aqui por idades, de 3 a 17 anos, a gente vê que 96 dos perfis são masculinos. 18 a 24, 361 são masculinos dos perfis. De 25 a 34, a gente vê que masculino ainda lidera com 371. Entre 35 e 44, a gente percebe que masculino ainda assim tem um crescimento maior que o feminino. Aqui começa a cair, ó, 45 a 54, ainda assim o homem vence por 1, a mulher com 100. E aqui não, aqui as mulheres, elas prevalecem mais em relação a usuários, tá? Então, de 55 a 64, a gente tem mais usuários femininos do que masculinos. E a mais de 65 anos, a gente tem 39 femininos e 37 masculinos, tá? Então, nesses dois aqui, tem mais perfis, entre essas idades aqui, de 55 a mais de 65, existem mais perfis femininos do que masculino. E entre 13 a 54 anos, existem mais perfis masculinos, tá? Tudo isso tirado do Facebook, tá? Tirado em cima da rede social Facebook. Os países com o maior número de usuários femininos no Facebook, aí são esses aí, ó. Esses são em relação a países, ó, Ucrânia, Rússia. Nesses locais são os que têm mais usuários femininos. E aqui abaixo, Afeganistão, Sudão do Sul, são onde existem mais países com usuários masculinos. Observando também esses países, a gente vê que ainda existe assim uma desigualdade em termos de mulher e homem lá, onde o homem é aquela imagem machista e superior à mulher, de alguma forma, eles acham isso. E a mulher não tem tanta credibilidade, né, digamos, tanta oportunidade nesses países como nos outros aí acima, onde ela é maior, tá? Não sei se esse é o motivo, mas pode ser que seja um deles, tá? Continuando, prós, a gente tem comunicação, manter-se informado, realizar compras, encontrar entretenimento. Lá eu falo de Facebook, mas a gente está falando do termo de internet em geral, tá? Então, esses são os prós da internet. Essa comunicação, manter-se informado, fazer compras. Nesse período de quarentena aí, a gente utiliza muito esse recurso fazendo compras, encontrando entretenimento, que a gente fica um pouco entediado só com televisão e trabalhando aqui, que a gente está trabalhando, né? E vocês estão estudando aí, fazendo as suas atividades. Contra. Passar assim um pouco rápido, porque é muita coisa. Informação de todos. Hoje em dia, infelizmente, a gente tem essa exposição da nossa privacidade. Às vezes a gente mesmo expõe isso, mesmo sem pensar, mas quando você vai ver, já está aí nas mídias, já está na internet. E como é perigoso a gente acessar sites indevidos, sites que não são legais, não são confiáveis, que a gente acaba pegando um vírus, e esse vírus, esses hackers invadem nosso celular, invadem nossos computadores e acabam extorquindo alguma coisa da gente, roubando alguma coisa da gente, tá? Então a gente fica com esse contra aí primeiro. Segundo que eu coloquei, a pornografia, gente. A pornografia, ela tem um crescimento muito grande aí nas mídias, na internet. Muita gente, muito usuário ainda busca a internet para utilizar esse tipo para fazer esse tipo de coisa, buscar a pornografia e acaba compartilhando vídeos que às vezes de menores, acaba compartilhando vídeo de pessoas que nem sabem que foram gravados, acabam buscando coisas indevidas e acabam prejudicando outras por prazer próprio, tá? Então, eu acho que pornografia eu botei em segundo, mas era pra ser primeiro aí das coisas contras que a gente tem na internet. Pornografia é muito fácil, a gente bota aí e a gente já encontra isso sem nenhum pudor.
Fim da conversa, as pessoas esquecem, ficam navegando horas e horas na internet e acabam esquecendo das pessoas que convivem com você, acabam esquecendo de ter essa relação interpessoal com outras pessoas. E menos leitura, como as informações são passadas de forma rápida, né, não tão longas, porque se for longa demais, o usuário também não quer ler, a gente acaba prejudicando a leitura da gente e empobrecendo ainda mais esse hábito que seria maravilhoso se todo mundo tivesse. Eu falo do lado escuro da conectividade. Ele é um vídeo muito forte, eu acho, forte. Ele mostra mesmo a realidade, como convive a nossa sociedade hoje. Tá aí o link na descrição, tá? Clique em cima do link que vocês vão gostar de assistir o lado escuro da conectividade, o vídeo 3. Falamos de internet, agora vamos falar de redes sociais, tá? Então, ela faz parte da nossa vida, não tem como negar, ocupa um expressivo tempo dos nossos dias e se torna muito mais do que ambientes de encontro e de conversa. Mas são canais de entretenimento, de comunicação, de mídia, de marketing, comércio, enfim, etc. E a gente é seres conectados digitalmente, né? Então, não tem como negar isso. A gente utiliza, assim, essas mídias, essas redes sociais com muita frequência. Aí eu coloquei a demanda, tá? Das redes sociais mais populares no Brasil, mais utilizados com usuários. E aí a gente tem os top 5, o Facebook, o WhatsApp, o YouTube, o Instagram e o Twitter, tá? Olhando aqui mais especificamente. Facebook, cerca de 132 milhões de usuários mensais. Isso é mensal, tá, gente? No Brasil. 2. WhatsApp aí com cerca de 120 milhões de usuários ativos mensais, tá? 3. 98 milhões de usuários mês que colocam ou assistem vídeo aí através do YouTube. Fora as pessoas que entram no YouTube sem logar nenhum usuário, sem se conectar. Lembrando aí, o pessoal de introdução à programação e ferramentas Google vão lembrar que o YouTube é uma ferramenta do Google, tá? E que para você compartilhar vídeo, postar vídeo e utilizar como um recurso melhor de pesquisa, a gente tem que logar o nosso usuário, o nosso e-mail do Gmail, tá? Que é o aplicativo principal para a utilização desse canal, desse recurso, tá? Então, o YouTube ele faz parte aí da ferramenta de escritório. Ferramentas Google. Em quarto aí, o Instagram. É legal que diz que cerca de 4,2 bilhões de likes por dia. Likes são as tradicionais curtidas. Então, todos os dias a gente curte, o mundo todo curte 4,2 bilhões de vezes de likes nas fotos. E cerca de 95 milhões de fotos são postadas todos os dias, gente. É muita, muita coisa. E a última aí, o Twitter, que ele já teve um crescimento absurdo lá pelos anos de 2017, 2018. Hoje em dia ele não tem mais esse apelo tanto, mas ainda assim é utilizado no Brasil, é o quinto. Cerca de 50 milhões de publicações por dia. Todo dia são cerca de 50 milhões de publicação, que isso gera a cada segundo 6 mil, tá? Cada segundo tem 6 mil publicações. Prós das redes sociais. As redes sociais possibilitam muitas atividades positivas, facilitam a vida das pessoas, instituições. Ela cria espaços para novos tipos de negócio, emprego, enfim, comunicação. Aí a segunda, uma das grandes vantagens é a comunicação instantânea. As redes sociais, oferecem. Podemos compartilhar informações, notícias, eventos. Muito rapidamente, os acontecimentos do mundo podem ser acompanhados e divulgados em tempo real, tá? Então, essas informações, elas circulam rapidamente aí nas redes. Por isso que é cuidado aí a questão da fake news, tá, gente? Por meio dela, podemos encontrar pessoas, grupos e assuntos que nos interessam. Podemos fazer amigos ou reencontrar pessoas que fizeram parte da nossa vida em algum momento. Então, encontrar ex-coleguinhas de escola, de faculdade, a gente consegue sim ter esse vínculo ainda com essas pessoas através das redes sociais. Podemos encontrar trabalho, estabelecer ligações profissionais, também podemos divulgar o nosso trabalho, mostrar nossas habilidades, vender produtos. Gente, as redes sociais hoje, ela tem esse apelo
você divulga aí o seu trabalho, o seu produto de forma gratuitamente. E como ela tem esse apelo muito rápido, as informações são circuladas rapidamente, a gente tem aí essa plataforma de divulgação gratuita que antigamente só tinha televisão, jornal, anúncio no jornal, né, impresso. E hoje em dia não, a gente tem as redes sociais para fazer essa demanda, para fazer circular o nosso produto rapidamente. Contra. Uma desvantagem que provavelmente todos nós sentimos é a perda da concentração. Por que sentir a perda de concentração? Esse vídeo mesmo já está com 35 minutos e eu tenho certeza que em algum momento você olhou para um lado, você olhou para o outro querendo fechar esse vídeo. Pois é, as redes sociais elas nos deixam um pouco com falta de concentração, com falta de objetivo nas coisas que a gente vai fazer, tá? Como as informações são postadas de forma rápida e curta, né? Não tem aquele textão, aquele vídeo muito longo, a gente acaba perdendo a concentração quando a gente vai assistir ou ler alguma coisa com mais extensão, tá? São tantas informações, tantas novidades o tempo todo que muitas vezes acessamos uma rede social por um fim específico e nos perdemos em outra coisa que nos chama a atenção, tá? Então isso também acontece. Às vezes a gente acessa uma coisa, o WhatsApp, por exemplo, a gente acessa para ver uma mensagem no grupo, quando a gente vai ver, a gente está vendo outra coisa e acaba perdendo o foco. Se não mantemos o foco, podemos perder horas navegando, deixando de fazer atividades que são importantes. Acontece isso, tá? Às vezes a gente coloca um arroz aí no fogo, né? E fica no celular, quando vai ver o arroz está queimado. Então, a gente perde esse foco, acaba deixando as atividades do dia a dia e não é à toa que o Brasil está em terceiro lugar, viu, gente? Com mais tempo online, 9 horas e 14 minutos em tempo online. Então, a gente está deixando de fazer muita coisa no nosso dia a dia para ficar conectados nas redes. Além disso, muitas vezes nos esquecemos da nossa vida real, nos tornamos seres mais sociáveis nesses meios digitais e, ao mesmo tempo, nos fechamos para as pessoas que convivem conosco no dia a dia. Isso é nítido, a gente também vê nas pessoas, nos nossos colegas. Às vezes a gente tem um colega de sala de aula que no grupo ele é super falante comigo, a gente conversa horas, mas quando a gente se vê na sala de aula, ele nem olha pra minha cara, nem fala comigo. Então, as pessoas são muito mais sociáveis através dessa mídia do que pessoalmente. E a última aí que eu deixei em destaque para você é a questão das informações falsas, as fake news, tá? Então, não é 100%, tá? Todas as notícias que a gente vê nas redes sociais não são 100%. A gente tem que verificar as informações, tá? Às vezes, o próprio usuário não é tão precavido e acaba compartilhando notícias falsas, que é essa famosa fake news. Aí embaixo eu coloquei, ó, significa fake news. Não é de hoje que mentiras são divulgadas como verdades. Mas foi com o advento das redes sociais que esse tipo de publicação popularizou-se. Uma empresa internacional aí começou... Não é uma empresa, a imprensa internacional começou a usar com mais frequência esse termo aí, fake news, durante as eleições de 2016 nos Estados Unidos, no qual Donald Trump, que é o presidente atual de lá, acabou, não sei se ele fez isso, as pessoas acabaram utilizando essas mídias, esses recursos, para dar uma ênfase aí na eleição desse ano de 2016. Fake news é um termo em inglês, né, claro, usado para referir-se às informações divulgadas falsas, principalmente em redes sociais, que é onde tem um apelo maior. Na época, o Trump ele foi eleito e algumas empresas especializadas identificaram uma série de sites com conteúdos duvidosos. A maioria das notícias divulgadas por esses sites exploravam conteúdos sensacionalistas envolvendo alguns casos, tipo personalidade, pessoas importantes, e com a adversária do Trump, que na época que era Hillary Clinton. Tá? Então ele teve esse apelo maior, essa visualização melhor, que tinha gente jogando informação falsa aí nos anos de 2016 através dessas eleições nos Estados Unidos, tá? Então, como funciona? Os motivos para que seja criado notícias falsas são vários.
Em alguns casos, os autores criam manchetes absurdas com o claro intuito de atrair acessos aos sites e assim faturar publicidade digital. No entanto, além dessa finalidade, né, puramente comercial, as fake news podem ser usadas apenas para criar boatos e reforçar um pensamento por meio de mentiras e da disseminação de ódio, dessa maneira prejudicando-se pessoas comuns, celebridades, políticos e empresas. E é isso que acontece, por exemplo, durante o período eleitoral, no qual empresas especializadas nesse tipo de criar boatos, criar notícias falsas, que são disseminados em grande escala nas redes, alcançando milhares de usuários. Então, quando for, não sei se esse ano vai ter eleição, mas se tiver, observa que a circulação de notícias falsas, falando sobre tal candidato, difamando tal candidato, mostrando conteúdos maravilhosos sobre aquilo, a gente tem que pesquisar e ver se é verdade antes de compartilhar, porque às vezes, né, é só para ter esse apelo aí maior. Existem grupos específicos que trabalham em espalhar boatos. Por incrível que pareça, existe gente, tá, que trabalha só para ganhar dinheiro, ganha dinheiro espalhando notícias falsas. No entanto, não é fácil encontrar as empresas que atuam nesse segmento, pois elas operam na chamada Deep Web. Tem uma questão lá na nossa atividade da semana que vem, que falando sobre Deep Web, que você tem que fazer uma pesquisa sobre o que é, tá? A Deep Web é o lado oculto aí da internet, tá? É um lugar, uma plataforma, onde você tem que ser convidado primeiramente para entrar nesse tipo de coisa. Eu não sei, eu nunca entrei, nem quero entrar. Onde os hacks, essas empresas de forma malvada, trabalham ganhando em cima dos usuários, tá? Então, a Deep Web é esse lado oculto da internet. É a parte da rede que não está nas plataformas de pesquisa assim fácil no mecanismo de busca e fica oculto do grande grupo, do grande público, tá? Então é a Deep Web, você vai pesquisar depois sobre isso para aprender um pouquinho mais. Aí é o último vídeo, tá? Que eu vou deixar na descrição, o quarto vídeo, fake news não faça parte dessa mentira. Ele é um vídeo da Rede Globo que ela lançou no Criança Esperança, eu não me lembro se foi 2018 ou foi 2019, tá? Que começa com uma apresentadora, Fernanda Gentil, onde ela mostra que foram espalhadas algumas notícias falsas e em uma hora, essa notícia falsa que foi implantada lá no estúdio, cerca de 138 pessoas compartilharam e mandaram para outras pessoas, tá? Se tivesse deixado isso rolar por 24 horas, a gente teria um apelo bem expressivo, cerca de 6 milhões de pessoas já teriam repassado essa informação ou lido essa informação. Então, para você ver como a fake news, ela roda, ela é espalhada de forma rapidamente, tá? Nesse vídeo também fala de um caso bastante conhecido aqui no Brasil, que é o caso da dona Fabiane Maria de Jesus, que ela morreu após ter sido espancada por dezenas de moradores no Guarujá, no litoral de São Paulo, em 2014. A revolta aí dos moradores foi em virtude de uma informação publicada em uma rede social, com o retrato falado de uma possível sequestradora de criança para rituais de magia negra. A dona de casa foi confundida por esses criminosos, as pessoas que queriam fazer justiça, e acabou sendo lixada e arrastada não sei quantos quarteirões em uma moto. No vídeo a filha dela fala, dá o depoimento, é bastante forte e faz você ter consciência de como essas informações prejudicam outras pessoas. Então, peço que assistam aí o vídeo 4, fake news não faça parte dessa mentira, tá? Por isso é importante saber usar as redes sociais com moderação e ter foco e bom senso. Espero ter esclarecido, tentei ser o mais breve possível, mas ainda deu 40 e poucos minutos aí de vídeo. Por favor, assistam até o final. Deixa aí uma frase. Em tempo, eu temo o dia em que a tecnologia ultrapasse nossa interação humana e o mundo terá uma geração de alienados. Então, não vamos deixar que as informações falsas, que as coisas superficiais nos afetem e nos deixem consumir. Vamos buscar essas tecnologias, essas novidades, essas informações de forma produtiva,
tá? Vamos procurar um curso, vamos procurar informações que a gente não sabe, vamos ler um pouco também, tá? Vamos procurar aquelas notícias curtas, não, vamos procurar notícias longas que estimulem nossa leitura, que estimulem nossa curiosidade. Usa com moderação e usa de forma inteligente esse recurso, tá? Lembrando, você vai deixar o seu nome e a sua eletiva aí na descrição do vídeo, no comentário do vídeo, porque é através desse comentário que eu vou identificar se você assistiu ou não o vídeo que me dá a presença e o ponto de vocês. Tem que assistir o vídeo e assistir os vídeos que ficaram no link para você conseguir responder a próxima atividade da semana que vem, tá? Então, deixa aí o nome, você, um exemplo, Cíntia Lemos, /Informática Base segunda-feira. Aí eu vou identificar quem é o aluno e de qual eletiva ele pertence, tá bom? Ajuda aí a tia, que a tia ajuda vocês, tá bom? Então, um abraço, um beijo e até a próxima.